Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Leve Saúde, onde sua saúde está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e vamos juntos nessa jornada adquirir conhecimento e transformar a sua vida e a sua saúde. O nosso programa de hoje é dedicado a um tema fundamental, a saúde da mulher. Vamos falar sobre os cuidados em cada fase da vida, com destaque para a menopausa. Um momento natural, mas que traz muitas mudanças físicas, emocionais e hormonais. Você sabe como lidar com os sintomas? Vale a pena fazer reposição hormonal? E a saúde íntima e a sexualidade? Como ficam nesse momento? Para responder essas e outras questões, eu recebo aqui nos nossos estúdios a ginecologista doutora Flávia Bracali, uma profissional super experiente que vai trazer orientações valiosas para encarar essa fase com mais leveza, informação e autoestima. Então, fique com a gente porque o Vida Leve Saúde está só começando e a informação de qualidade pode transformar a sua vida. Doutora Flávia Bracali Graciane Martins. Fez graduação, residência e especialização em ginecologia, endócrina e climatério na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Também fez vídeo e esteroscopia na Paulista. Atua em consultório particular desde 2014 em Araçatuba. Seja bem-vinda ao nosso estúdio, doutora. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Doutora, um assunto que é um tabu ainda, né? As pessoas ainda têm aquele medo, não sabem o que é, como é que funciona. Explica pra gente o que é a menopausa. A menopausa, Felipe, ela é um marco na vida da mulher. Então, esse nome exatamente é o dia que a mulher menstruou pela última vez na vida, que ela teve um sangramento pela última vez. A gente só vai falar que isso aconteceu de verdade depois que ela ficou 1 ano sem nenhum outro sangramento. Então, antes disso ainda, ela já pode começar a ter alguns sintomas. Esse período antes dela ter a última menstruação, a gente chama de um período de transição. Aí vem a menopausa e aí a gente tem um outro período depois, até o final da vida, que a gente vai também considerar como climatério. A forma no dia a dia que a gente fala menopausa, acaba pegando tudo isso. Ela tá na menopausa. E é a forma que a gente vai falar aqui também. Mas se a gente quiser falar sobre todo esse período que a mulher passa por mudanças hormonais, desde antes até depois que ela já parou de menstruar, o nome adequado seria mesmo climatério. E doutora, quais são os principais sinais e sintomas para a mulher, né, começar, eu estou chegando, né, nessa menopausa ou estou entrando no período do climatério? Primeiramente, o que acaba acontecendo com a mulher, ela começa a ter ciclos menstruais mais curtos. Então, se ela sangrava mais ou menos a cada 30 dias, esses ciclos provavelmente vão acontecer mais ou menos a cada 25 dias. E além disso, o fluxo costuma ficar mais intenso. Os sintomas cíclicos, assim, em relação à TPM, também costumam ficar mais exacerbados. Ela fica mais irritada, os seios mais inchados, dolorido, inchaço abdominal. Depois de um tempo, esses ciclos que estavam mais curtinhos, eles tendem a ficar mais longos, né? E aí ele vai faltar, vai deixar de menstruar 1 mês, 2 meses, de repente falha 6 meses, até que quando ela fica 1 ano sem menstruar, a gente fala que foi a menopausa. E aí, nesse período anterior, ela já pode ter sintomas outros, né? Independente da parte do sangramento, que também já são por falha hormonal, porque essa parte anterior já mostra pra gente que os ovários dela não estão funcionando muito bem. Então, ela já pode ter aqueles sintomas climatéricos, que o mais típico que todo mundo conhece são as ondas de calor famosas. Algumas mulheres já começam a ter isso antes e elas também podem ter dificuldade com sono por causa disso, elas despertam à noite por causa dos fogachos. A questão do sono, ela também pode vir por outros motivos, não só porque ela é despertada pelos calores, ela fica mais irritada, mais depressiva, ela pode também ter sintomas genitais como ressecamento vaginal, perceber que está tendo mais ganho de peso, aumento ali, né, da barriguinha, gordura abdominal, cansaço, fadiga, indisposição. Olha, se eu abrir todos os sintomas de menopausa aqui, são muitos e cada vez a gente vai listando mais sintomas também. Mas eles podem estar começando já desde essa fase de transição e a gente acaba valorizando muito mais depois que a mulher para de menstruar, que ela mesmo liga isso aos sintomas. Mas é importante a gente estar atenta que tudo isso pode começar mais cedo também. Em média, né, aqui no Brasil,
a gente vai, as mulheres vão estar entrando na menopausa por volta dos 50 anos. E assim, 45 ou 55 no geral, né? Mas a gente tem que pensar que esses sintomas, eles podem iniciar até 5 a 10 anos antes. Então, é muito... A menopausa precoce que fala. A precoce é quando a mulher realmente parou de menstruar antes dos 40. Aí a gente fala que é precoce. Mas o período de transição em que ela ainda sangra, mas ela já sente alguma coisa, ele poderia começar, por exemplo, numa mulher de 35 anos. Não é tão comum, é mais comum acima dos 40, por isso que a gente já orienta mais as mulheres acima dos 40, que ela já pode ter algum sintoma assim, e é porque o ovário já não está funcionando muito bem. Então ela sangra ali, mas assim, já o hormônio não supre tudo que aquela mulher precisa. E ainda é um tabu falar sobre isso, né? Tem mulheres que ainda se sentem envergonhadas ou têm medo. Como a gente faz para quebrar esse tabu em falar do climatério e da menopausa? É uma coisa muito cultural, né, Felipe, isso, porque a menopausa, ela é muito ligada a um fim da juventude, da jovialidade, da feminilidade, da sensualidade da mulher. E sempre foi uma coisa muito velada para a mulher, né? Olha, eu não me sinto à vontade para falar, às vezes nem com um parceiro, que ela começou a ter dor e desconforto. Falar para a amiga que ela está se sentindo mal em relação a isso. Hoje em dia a gente tem uma abertura maior para falar sobre essas questões, tem cada vez mais pessoas na mídia falando sobre isso, nem sempre informações adequadas, né? Mas eu acho que só a questão de levantar a suspeita e trazer essa lembrança para a mulher que ela possa estar ali no período de climatério já é válido. E é importante a gente sempre buscar as melhores informações para que possa viver essa fase toda de uma forma mais saudável, né? E que ela tenha qualidade de vida, ela, parceria, todo mundo que estiver perto dela. E quando entra nessa fase, a mulher tem um rebaixamento, assim, ela, como você falou, fica um pouco mais depressiva. Pode acontecer da depressão levar ao climatério? Ou não? É mais o climatério que leva à depressão? É muito comum no climatério as mulheres terem alterações de humor, né? Então, sintomas depressivos, de ansiedade, são muito comuns. Tanto que tem muitas mulheres que começam a notar isso e até iniciam a fazer terapia, tratamentos para depressão. E aí, quando elas começam a ligar com outros sintomas de menopausa e a gente institui outros tratamentos para o climatério também, até mesmo reposição hormonal, ela acaba até melhorando o sintoma depressivo dela. E ela começa a perceber essa mudança e consegue muitas vezes até parar a terapia e o tratamento de depressão, percebendo que é uma questão pela falta do estrogênio mesmo, né? O estrogênio, esse hormônio, ele age no nosso corpo inteiro. Ele vai agir em nível cerebral, né? Até a questão das ondas de calor acontecerem é por uma ação do estrogênio num centro regulador da temperatura que a gente tem no cérebro. Então, essa falta do hormônio ali acaba fazendo com que a mulher tenha essas ondas de calor e tenha também esses sintomas psíquicos da irritabilidade, da depressão, da alteração no sono, dos despertares. E uma mulher que dorme mal, que está sempre cansada, que trabalha muito, a chance dela ter algum sintoma depressivo é muito grande. E muitas mulheres até, às vezes, demoram para reconhecer os sintomas climatéricos porque elas estão se tratando de depressão também, né? E aí, a partir do momento que ela começa a tomar algum antidepressivo, esse antidepressivo, além de melhorar as ondas de calor, esses outros sintomas que eu falei também, eles podem trazer outros sintomas que a gente fica achando que é por causa do antidepressivo. Então, ela pode, por exemplo, piorar a libido, piorar o desejo, a resposta sexual, a lubrificação. E a gente fica achando que tudo isso é só por causa da depressão e às vezes não é só por causa da depressão. Não é, desculpa, a gente fica achando que é por causa do uso do antidepressivo que tem esse sintoma e da depressão também, mas às vezes não é só por causa disso. Às vezes é um fenômeno hormonal mesmo, e aí você tá tratando com antidepressivo, troca de antidepressivo, tenta uma coisa, outra coisa, não tá certo, e às vezes ela identifica outros sintomas, a gente começa a tratar focando melhor na parte hormonal e a gente vê uma melhora. Então, na verdade, a gente precisa de um tratamento multiprofissional, né? Aí você precisa, claro, tem que ter o psiquiatra, o terapeuta, mas também é muito necessário o ginecologista, porque é ela que vai abordar amplamente e descobrir, aqui que é o ponto-chave, né? E você indica, além desses tratamentos, alguma outra coisa para essas mulheres, para essas pacientes? Assim, no geral, eu acho que a mulher se sente muito bem de falar com a gente, né? Eu acho que a saúde da mulher, a gente já tem esse hábito da mulher
ir até o consultório da ginecologista, fazer todos os exames de rotina ginecológica e às vezes a mulher deixa de falar sobre essa questão porque ela fala que é um pouco menos importante. Eu, na minha vivência, eu sinto muito menos resistência em ela me falar sobre isso e conversar sobre os aspectos de sexualidade, de bem-estar, do que de passar, por exemplo, com um psicólogo ou um psiquiatra. Às vezes, quando eu falo para ela que as coisas não estão tão bem, olha, veja bem, vamos lá passar, né, ter uma outra ajuda de profissional, conversar com o psicólogo, o psiquiatra, ver se não tem algo mais que eles podem te ajudar além de mim, eu percebo que elas têm mais resistência até do que de vir e de conversar comigo. Você tem percebido no seu consultório se está reduzindo esse tempo? As mulheres estão entrando mais precocemente, vamos dizer assim, um pouquinho antes no climatério? Devido ao uso de hormônios, esteroides, alguma outra coisa? Não, isso eu não venho percebendo, não. Eu percebo que elas buscam ajuda mais cedo. Que realmente essa questão de falar sobre o assunto está tendo resultado. Às vezes até cedo demais. Tem algumas pacientes que eu falo, calma, peraí, eu acho que você realmente está tendo sintomas aqui que não são por falta de hormônio. Às vezes, quando é muito cedo, é até difícil da gente falar isso, porque a gente precisa investigar outras questões e nesse período, antes da menstruação parar, é difícil porque a gente não tem nenhum exame para falar, olha, você não está na menopausa. Quando a mulher está na menopausa, o sangramento parou e a gente tem alguns exames de sangue que falam, sim, o seu hormônio está alterado. E no período anterior, a gente não tem nenhum exame que fale para você, olha, você não está na menopausa, fica tranquila, vai para casa, que você não tem nada. E a gente não sabe quando é que vai parar lá na frente. Sim. Então, às vezes a gente olha para trás e fala, nossa, aquele sintoma lá era de menopausa e foi piorando no decorrer do tempo. Então, muitas vezes eu também fico insegura em relação a isso, a gente vai tentando outras estratégias. Das estratégias que a gente tem realmente a mais empregada, estudada e a que mais melhora todos os sintomas climatéricos é a reposição hormonal. Então, se a mulher pode usar esse tratamento, a gente muitas vezes inicia o tratamento, vê se ela melhora, se teve algum efeito benéfico e se tiver a gente continua, se não tiver a gente também suspende e fala, olha, então o problema realmente não era esse. E esse tema saúde da mulher é um tema que tem que ser muito debatido, né? Porque como você falou, as pessoas têm o medo de falar. E essa orientação profissional, principalmente por profissionais capacitados, é o que vai fazer a diferença na vida dessas mulheres, né? Eu acredito que a informação é muito importante e a gente tem eu sempre falo nas entrevistas que a internet ela é muito boa e apesar da gente ter esse amplo conhecimento, às vezes as mulheres vão no TikTok, Instagram e vê informações que às vezes são erradas, que vão lá na frente vão prejudicar o tratamento que deveria ser correto, né? E aí tem que procurar profissionais como você para acertar e melhorar o quadro. Infelizmente, né? Desculpa te interromper. Infelizmente, em relação ao climatério, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a isso. Tem muitas mulheres que até identificam problemas, buscam um profissional e não são acolhidas em relação às queixas que elas levam. E isso não é uma falha só aqui, né? Em São Paulo a gente tem uma medicina até muito melhor nesse sentido, né? Mas a formação médica em relação a sintomas climatéricos, ela não é completa. Eu falo até por mim, né? Como ginecologista, dentro da minha formação ali, até de clínica, né? Nos meus primeiros anos, eu não tive muita informação sobre climatério. Eu fiz ginecologia, eu fui ter um pouquinho mais de informação da ginecologia. Mas eu só me senti muito à vontade em tratar mulheres de climatério, porque eu realmente gosto muito disso, me motivei, fui fazer uma especialização nisso depois, né? Fui fazer a ginecologia endócrina, estudar toda a parte hormonal da mulher, entender mais sobre climatério. E essa época que eu fui fazer esses estudos todos, também era uma época que a gente estava tendo uma mudança ali, que muitas mulheres tinham muito medo de reposição hormonal, não só as mulheres, os médicos e um monte de gente, por informações equivocadas que foram trazidas, né? Então, teve um estudo muito grande, há mais de 2 décadas atrás, em que primeiro acharam que hormônios, né, eram a esperança aí para tratar todas essas mulheres. E, de repente, entrou direto na mídia que não, que hormônio matava as mulheres, porque todo mundo ia ter câncer, porque todo mundo ia ter trombose, infarto, derrame. Então, tinham mulheres que estavam ótimas com aquelas terapias e, de uma hora para outra, falaram, mas eu tô tão bem, eu vou precisar parar. Mas nisso, os médicos ficaram com medo.
as medicações ali, todo mundo ficou muito inseguro em relação a isso, né? Então ficou um tempo razoável aí, até os médicos se sentindo muito inseguros de prescrever e as mulheres muito inseguras de pedir e sofrendo, né? Caladas ali, ninguém falava muito sobre o assunto porque não tinha o que fazer, não tinha resposta. E eu já peguei uma fase ali na ginecologia endócrina em que a gente estava voltando com esses tratamentos, com essas terapias hormonais, tudo começando, ainda engatinhando, estando dentro de uma instituição pública, com estudos, a gente se sente mais à vontade de começar. E hoje eu me sinto muito à vontade com isso, mas tem muitos médicos que não se sentem muito à vontade em prescrever. Tem muitas mulheres que ainda carregam muito esse mito de que não pode reposição porque eu vou infartar, porque eu vou ter câncer de mama, sendo que a gente sabe que se for feita na mulher que é saudável, ela traz enormes benefícios para a saúde dela. Agora, pessoal, o papo está muito bom. Nós estamos acompanhando agora climatério, menopausa. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente continua com a doutora Flávia Bracali com esse papo de altíssimo nível. Fiquem ligados e até lá. Estamos de volta com o programa Vida Leve Saúde e hoje a entrevista com a doutora Flávia Bracali falando sobre a saúde da mulher, menopausa, climatério. E doutora, vamos dar continuidade à nossa entrevista? Vamos lá. Falando de um ponto-chave agora, reposição hormonal. Quando é indicado, quando não é indicado, sim, não, o que você recomenda? A reposição hormonal para mulheres que entram na menopausa muito cedo, como você falou, então até os 40, 45 anos, a gente sempre vai indicar, a não ser que ela não possa realmente por contraindicações muito importantes. Porque é o momento da mulher que é extremamente comprovado, em que ela vai ter ganhos impressionantes em relação a risco cardiovascular, a questão de mental, demência. Então, nessa fase, se você realmente não fizer, você está causando um grande problema para o futuro daquela mulher. Para as mulheres que entram aí depois dos 45 anos, a gente geralmente vai usar para aquelas mulheres que são sintomáticas. E aí vem aqueles sintomas que a gente já conversou. O sintoma mais típico seriam as ondas de calor, que vem aqui, sobe pelo tórax, fica vermelha, a mulher fica se abanando lá o tempo inteiro, que a gente já conhece, que o colega do trabalho do lado vê ela se abanando, que ela dorme, acorda o marido, descobre, cobre, acaba com a noite de todo mundo, né? Esse é um sintoma mais típico e que chama atenção e que a maioria das mulheres tem. Ele é uma das grandes indicações por melhorar muito a qualidade de vida da mulher. E até porque esses sintomas, que a gente chama de sintomas vasomotores, eles são muito ligados também com questões cardiovasculares. Então a gente sabe que as mulheres que têm esse tipo de alteração, elas costumam ter mais alterações cardiovasculares e se elas usam reposição hormonal, elas são mais beneficiadas, ou seja, elas são protegidas de fatores cardíacos. E uma outra questão que indica muito a reposição hormonal é a alteração óssea, né? Porque a mulher, conforme ela perde o estrogênio, quando o ovário para de funcionar e para de dar esse estrogênio para a mulher, ela vai acabar tendo uma deteriorização do osso mais rápida. Isso vai facilitar com que ela tenha osteopenia, osteoporose, fraturas, perda de autonomia. Então, as principais indicações, mesmo acima dos 45 anos, são para esses casos. As outras queixas que a mulher tem de cansaço, desânimo, alteração da pele, cabelo, ganho de peso, irritabilidade, ansiedade, enfim, a gente tem várias outras coisas que não é que a gente não possa usar por causa disso também, mas a gente vai focar muito nessas mulheres que são bem sintomáticas. A gente não usa reposição hormonal, e aí tem um pouco de tabu, porque a maioria das pessoas acham que quase ninguém deveria usar, e é o contrário, a maioria das mulheres podem sim usar reposição hormonal. Pouquíssimas mulheres não podem de verdade. A gente não pode usar numa mulher que teve algum tipo de câncer hormônio dependente, mama é o mais conhecido e que todas as mulheres mais têm medo. Não é qualquer tipo de reposição hormonal também que aumenta o risco de câncer de mama, tá? Tem alguns tipos que aumentam, tem outros que nem aumentam. Então, esse grande mito e medo aí que ficou nas mulheres, não é tudo isso assim, tá? Mas se a mulher já teve, realmente a gente não pode usar, tá bom? Mas, por exemplo, um câncer que não é hormônio dependente, como um câncer de pele,
ela pode usar mesmo assim. Um câncer de tireoide, ela pode usar reposição mesmo assim, não tem nada a ver, tá? Outras contraindicações são se ela tiver algum problema de coração grave. Então, no geral, a reposição hormonal, se ela for bem empregada, usada no momento adequado, ela reduz o risco cardíaco daquela mulher, reduz o risco de trombose, de infarto, de derrame. Mas se essa mulher já tiver um problema cardíaco grave, ou seja, ela já infartou, ou ela acabou de ter uma trombose, não é nem ela já teve na vida, mas se ela acabou de ter uma trombose agora, por exemplo, aí ela não pode, tá? A trombose, até dependendo a longo prazo, depois de anticoagular, poderia. E problemas do fígado muito graves, né? Então, aquele fígado não funciona e nossos hormônios são metabolizados no fígado, tá? Outras contraindicações são bem mais raras, né? Então, basicamente, a gente tem que pensar que todo mundo poderia usar sim e seria beneficiado. E aí, a gente fala de hormônio na menopausa, são basicamente 3, né? A gente tá falando do estradiol, que é o principal hormônio, um estrogênio na menopausa que a gente repõe. Aí a gente tem um segundo hormônio, que é uma progesterona, que ele vai proteger as mulheres de câncer de endométrio, e às vezes a gente vai usar também testosterona, que é uma das poucas recomendações que a gente tem realmente fundamentadas por estudos científicos para uso em mulher. O uso para testosterona para as mulheres que têm um desejo sexual mais baixo, ele realmente já foi estudado e pode ser usado. O que eu percebo, Flávia, é até um preconceito dos próprios colegas médicos, por não saberem como utilizar e acho que foi uma crença limitante, né? Ah, não, se você usar hormônio, você vai ter câncer, então você não pode usar de jeito nenhum. E até uma pergunta que sempre vem no meu consultório, falar, mas doutor, minha mãe teve um câncer, meu pai teve um câncer, eu posso usar o hormônio? Pode sim, isso é muito frequente, né? O câncer de mama, que é a maior preocupação, é um dos cânceres que mais acomete a mulher. E quase todo mundo tem alguém na família que teve câncer, de parente mais próximo ou mais distante. Então, ter um parente que teve câncer não contraindica que você use. Se os seus exames estão normais, você pode usar. A gente se resguarda um pouco se forem vários parentes na família e se você fizer um teste genético, esse teste for positivo. Dependendo do teste genético e souber que se você tem um alto risco para câncer, a gente vai olhar com mais cuidado, mas ainda assim, se você não tiver lesão, né, é uma decisão mais difícil, mas que ainda assim a mulher pode, só se ela realmente teve algum câncer que a gente não recomenda. Mas esse medo eu entendo, né, por tudo que a gente já passou aí, é esperado mesmo que as pessoas tenham. E uma coisa, quando a gente lança a mão de utilizar um esteroide, um hormônio, é claro que você tem que fazer um acompanhamento, dar seguimento nisso. Às vezes você passa o paciente some, depois de um ano com algum outro problema. Então, assim, se você faz uso de hormônio, você tem que fazer rotineiramente um acompanhamento com o médico que passou. É importantíssimo, até porque, assim, pra gente prescrever hormônios, você não deveria chegar nas farmácias e simplesmente comprar. Primeiro porque tem que ver a melhor forma de você usar. Esses 3 hormônios que eu falei, eles têm formas diferentes. A gente pode usar pela boca, a gente pode usar na pele através de gel, spray, adesivo. Tem alguns que são comprimidos separados, tem implantes hormonais. Então, a gente tem várias formas de empregar e nem todo mundo pode usar todas as vias hormonais. E a gente tem que usar com segurança. Para a gente saber que você tem segurança em usar a reposição hormonal, a gente precisa certificar que esteja tudo bem com os exames ginecológicos e a gente vai fazer uma avaliação de mama, não só física, mas com exames também, para ver que você não tem um risco aumentado para câncer de mama. Vai avaliar também, geralmente, com ultrassom para ver que o útero está normal, que não tem nenhuma alteração mais importante ali no endométrio, que é uma outra preocupação para a gente. É muito importante uma avaliação cardiovascular. Eu costumo encaminhar muito para os colegas até por causa disso, porque como eu já citei, se a gente tem um período bom para usar reposição para mulher, e é isso que erraram lá atrás quando começaram a usar para qualquer um. Se você usa reposição hormonal para aquela mulher que está entrando, que ela está no início, o melhor momento para usar é quando ela começou os sintomas, mesmo que seja antes de parar de menstruar. E o melhor momento é nesses primeiros anos, é quando ela está cardiologicamente muito saudável, que você vai estar protegendo ela. Ainda não aumentou a barriguinha e deu toda aquela gordura visceral, metabólica, que faz mal para a mulher. Então esse é o melhor momento para a gente começar, é quando o risco dela de problemas cardíacos é muito baixo. E aí a gente pede para o cardiologista avaliar. A gente evita usar reposição hormonal para aquela mulher que já está há muitos anos na menopausa, há mais de 10 anos, com mais de 60 anos,
Com segurança, a gente não começa muito depois dos 60, tá? Mas antigamente também tinha uma questão que todo mundo achava que chegou aos 60 anos tinha que parar de usar hormônio. E hoje em dia a gente também já tem muito bem delimitado, assim, se você está bem com 60 anos, você continua usando. A gente evita começar. Mas para quem está bem, a gente pode continuar usando enquanto essa mulher estiver bem. E elas me perguntam muito, doutora, até quando que eu vou usar, né? Eu falo, enquanto você estiver se sentindo bem, enquanto você puder. E a gente só fica sabendo se você está se sentindo bem, saudável, se você continuar passando na sua revisão com o médico. Sim. Comigo, com o cardiologista e com qualquer outro profissional que precisar também. E qual que é o risco dessas pacientes com 60, 70, 80 anos que queiram fazer uso do hormônio? Se ela inicia depois dos 60 anos, geralmente ela já tem um risco maior de trombose, de infarto, de derrame. Com o envelhecimento, a gente também já tem mais risco de câncer de mama, por exemplo, né? Então, a gente sabe hoje, através de reanálise desses estudos que foram feitos antes e novos estudos, que o maior risco para câncer de mama, por exemplo, ele vai acontecer depois dos 60 anos da mulher, vai acontecendo com o envelhecimento. Isso para qualquer mulher. Se você usa reposição hormonal, por exemplo, eu pegar um grupo que ninguém usa reposição hormonal e colocar esse mesmo grupo com o mesmo número de pessoas, todo mundo usa reposição hormonal. Aqui eu tenho 3 casos, aqui eu tenho quase 4. Mas isso aqui é para 1.000 mulheres, é muita mulher. Então, quando a gente olha em números, é muito pouquinho o que aumentou. E isso geralmente aumenta, como eu falei, com um tipo específico de reposição hormonal, com algumas progesteronas que a gente até usa menos hoje em dia. Então, o risco hoje em dia ainda é menor. A gente tem diagnósticos muito precoces com os exames que a gente tem hoje em dia. Sim. Também. E quando a gente olha em relação à vida inteira daquela mulher, sobrevida global, é muito mais difícil você morrer de câncer do que você morrer de problema de coração. E a reposição hormonal, ela protege o coração, protege o osso. Então, se a gente puder, a gente realmente vai instituir reposição hormonal para aquela mulher. Doutora, e como é que fica a sexualidade com a mulher no climatério? Então, ela fica mais frígida, como é que é? É difícil, né? E eu vou falar que não só para mulher, porque a maioria das mulheres, elas estão com homens mais ou menos da mesma idade. E aí, né, a mulher é aquele negócio. Vai devagar, fogão a lenha, tem que aquecer devagarzinho, e aí a vagina fica mais fechada, mais seca. O homem também já não tem toda aquela capacidade, então ele já precisa que as coisas aconteçam mais rápido, porque ele não consegue segurar tanto a ereção, não consegue, né? Não tem uma chance de penetração ali tão fácil e tem que ter muita conversa. Pra gente melhorar essa parte vaginal na mulher, até para as mulheres que não podem usar reposição hormonal, por exemplo, a gente tem outras estratégias, né? A gente tem hidratantes, lubrificantes. A gente tem terapias que a gente faz também com laser, que muitas mulheres preferem, porque aí elas não vão precisar toda hora ter que ficar aplicando alguma coisa. Ela vai uma vez por ano lá no consultório, faz o tratamento dela com laser e melhora o ressecamento, a umidade, a elasticidade, as fissuras. É um momento que a mulher ela acaba olhando muito para ela, né, pro corpo. Ela tá insatisfeita porque o cabelo tá seco, caindo, o rosto tá derretendo, a pele tá flácida. Então, elas também acabam olhando mais para a área íntima, vendo que ali tá tudo flácido, enrugado. Porque ela vê que machucou na hora da relação, ela vai olhar o que está acontecendo. Então, ela olha que está seco, que está enrugado, que o lábio ali está grande, que o lábio entra junto na hora e não consegue, né, adequadamente. Aí elas acabam procurando ajuda. Se for uma questão que realmente o lábio é muito grande, às vezes a gente vai até fazer algumas cirurgias para redução do lábio. Tem alguns casos que atrapalha até no sentido de não conseguir estimular muito bem ali a mulher, porque fica muita pele mesmo. E tem questões estéticas que toda mulher, quando se acha mais bonita, melhor autoestima, isso também melhora a sexualidade da mulher. Como com o homem também, né? Hoje em dia a gente tem um monte de coisa para fazer para melhorar até pro homem também, né, Felipe? E tem os preenchedores, né? Então você pode preencher o lábio da mulher e que nem lá no consultório a gente faz preenchimento peniano. Então o homem que está descontente faz, ele fica uma alegria. Eu imagino que a mulher seja a mesma coisa. Exatamente. Essa parte do olhar que você tem para você mesmo melhora muito a autoestima e acaba indiretamente melhorando a sexualidade, né? O que mais melhora a parte sexual, se a gente for ver da parte hormonal, realmente é a reposição. Mas a gente tem que ter esse olhar realmente pro bem-estar, pra autoestima, e a gente tem que fazer as coisas pelo menos se conectarem ali, porque se a gente não tiver espaço, não tem como, né? Com certeza. Doutora, que papo maravilhoso. Muito obrigado por você ter vindo, ter esclarecido essas dúvidas. Espetacular. Obrigada. Até mais. Espero que tenha a próxima. E assim chegamos ao fim de mais um Vida Leve Saúde. Olha quanta informação valiosa que tivemos no programa de hoje. A saúde da mulher merece atenção e cuidado constante. E a minha dica de saúde para você é: mantenha os exames de rotina sempre em dia e não negligencie os sinais do seu corpo.
Alimentação equilibrada, atividade física e apoio emocional também fazem toda a diferença, especialmente durante a menopausa. Lembre-se, cuidar de você é um ato de amor próprio. A menopausa não é o fim de nada, ela pode ser o começo de uma nova fase cheia de autocuidado, autoconhecimento e liberdade. Quero agradecer a nossa convidada, a doutora Flávia Bracali, por compartilhar tanto conhecimento e esclarecer nossas dúvidas sobre a saúde da mulher. Além de que eu tenho um grande carinho por ela, pois foi ela que fez o parto dos meus filhos gêmeos, o Felipe e a Alice. E aí você de casa, o que achou do programa de hoje? Se ficou alguma dúvida ou quer sugerir um tema para os próximos episódios, mande sua mensagem pelas nossas redes sociais usando a hashtag TH+SBTinterior e Vida Leve Saúde. E se quiser ser um parceiro ou patrocinador do nosso programa, entre em contato através do @SBTinterior. Não se esqueçam, cuidar da saúde começa com escolhas inteligentes todos os dias. Então, que tal colocar em prática pelo menos uma dica que aprendemos hoje? Nos vemos no próximo episódio, sempre com mais informação e dica para você viver melhor. E até mais. Um forte abraço, fiquem com Deus.